Então Deus fala para Abraão uma coisa impressionante: o clamor de Sodoma e Gomorra tem subido até mim e tem se multiplicado. Que coisa! Como assim o clamor de Sodoma tem subido? Tem se multiplicado. O pecado traz um grito no mundo invisível e espiritual aos ouvidos de Deus. Os pecados de uma cidade, os pecados de uma pessoa, os pecados de um povo. Em Gênesis capítulo 4, quando Caim matou Abel e foi se esconder, Deus aparecia para eles, e Deus perguntou para Caim: o que é que você fez? Porque o sangue do teu irmão clama da terra para mim. Sangue clama para Deus, o pecado clama para Deus. A cidade de Sodoma tinha a sua vida normal, como as nossas cidades podem ter, mas aquela era a cidade do pecado, era uma cidade imoral, era uma cidade que não amava a Deus, era uma cidade que fazia das piores imoralidades conhecidas naquele tempo, e Deus resolveu destruir aquele lugar lá. Deus, Ele na verdade, Ele não tem prazer em destruir nenhum lugar, meu amado, mas Deus, Ele dá oportunidades, Ele dá chances, Ele dá uma vez, Ele dá duas vezes, Ele dá 3 vezes, Ele dá 4 vezes, para a gente se arrepender, para a gente se voltar para Ele, para a gente confessar os nossos pecados. Mas chega um momento que a medida se enche, a taça transborda. Chega um momento que a medida do pecado, na verdade, chega num ponto que Deus não tem mais algo a fazer, e a misericórdia dá lugar ao juízo de Deus. E a cidade lá, se você fosse olhar no mundo normal, Abraão não ouviu grito nenhum da cidade, as pessoas não ouviram gritos nenhum da cidade, nenhum clamor nenhum, a vida seguia normal, o comércio abria as portas normalmente, o mercado da cidade funcionava normalmente, as noites da cidade, as noites de prostituição da cidade eram normais, a violência sexual que havia naquela cidade lá, com certeza a pedofilia que havia naquela cidade, os relacionamentos em que não importava ter apenas uma mulher, mas as várias mulheres e homens, e a vida imoral de homem com homem, mulher com mulher, enfim, a vida sexual noturna daquela cidade continuava da mesma maneira, e esse grito não era ouvido aos ouvidos humanos normais, assim como na nossa cidade de São Paulo, nas nossas cidades no planeta Terra, a vida segue normal, a noitada normal, e a gente não ouve nenhum grito no nosso ouvido enquanto nós estamos dormindo em nossa casa, mas há um grito que sobe diante de Deus pelas cidades, há um grito que sobe diante de Deus pelo oprimido, o grito do oprimido, o grito da criança, do bebê abortado, o grito daquele que foi assassinado, o grito daquele que sofre violência, o grito da imoralidade que sobe diante de Deus, o grito do pecado que sobe diante de Deus. E Deus falou para Abraão: há um grito que sobe diante de mim, e esse grito está aumentando cada vez mais, e eu vou descer e vou ver o que está acontecendo, se assim for. Deus sabia o que estava acontecendo, sendo que os anjos, quando chegaram à cidade, e Ló os encontrou, estava na porta da cidade, e a gente lê no próximo capítulo, Ló leva os anjos para dentro da sua casa, mas na madrugada os homens da cidade, sabendo que tinham 2 estrangeiros lá, tentaram forçar a porta da casa de Ló para tomar e ter sexo com aqueles 2 homens lá, sendo que Ló fala para eles: olha, eu tenho 2 filhas virgens, pegue elas, mas não faça essa maldade. Uma cidade pervertida moralmente, e o clamor dela subia a Deus. Queridos, Deus, Ele é paciente, Ele espera, Ele dá chances, Ele é longânimo, Ele quer que a gente se arrependa, Ele quer que a gente se volte para Ele, mas há um limite em todas as coisas, meu querido. Há um momento em que Deus fala: bom, então você siga o teu caminho e faça o que você quer fazer.